Bom, eu vou tentar falar, né? Porque quando eu falo quando eu falo da história de amor de Cristo, meus olhos transpiram. Maravilhoso. Eu fiz umas anotações aqui para não perder o objetivo, né? Para não viajar, né? Ser mais sucinto. E também vou fazer pergunta e responder para trazer uma ideia mais objetiva, né, de qual que é sobre isso. E aí eu quero começar falando, aliás, para quem não me conhece, né, não sabe um pouco, Marino, meu nome. Eu me converti no dia 9 de outubro de 2005, uma semana antes do meu casamento. Bom, falando assim do início da minha jornada, né? Como eu comecei a minha jornada na fé. Eu nasci num berço católico, né? E os meus pais, eu costumo dizer que na melhor das intenções, eles nos ensinaram sobre Deus, né? Mas dentro do que eles repassaram, que eles aprenderam de seus pais. Os meus pais, minha mãe não tem instrução, meu pai tem um pouquinho, né? Então, mas eles tentaram nos direcionar, né, para o caminho do Senhor. E isso é muito bom, eu diria que ajudou bastante, mas eu tive uma adolescência bastante complicada, com más influências. Fiz muita coisa errada, convivi com a malandragem e acho que eu vou demorar. E mais uma coisa que eu dou graças a Deus, que os meus pais, nessa intenção, eles nos colocaram. Lembrei da não Cristo, né? Não está mais conosco, né? O mundo abraçou de volta. E cheguei aqui, vi na frente, eu lembro até hoje, né? O Luiz Bernardo ministrando a ceia. E eu já conhecia, né? O passado do Luiz, me chamou bastante atenção. Mas isso me atraiu bastante, né? Me chamou a atenção. E principalmente porque, como o Fabrício tinha dito, eles abrem a Bíblia e lêem o que está na Bíblia. E isso foi muito bom. E assim, quais foram as primeiras impressões, né, que eu tive? De fato, abrem a Bíblia, né? Eu constatei isso. Mas o amor dos irmãos foi muito, muito bom, muito receptivo. Eu me senti muito acolhido. E isso me fez voltar. E a Lili ficava dormindo em casa, e eu brigava com ela antes de sair de casa, porque o nosso casamento foi turbulento, né? A nossa vida como namorados, né? E até morando junto foi turbulenta, e eu falava, é isso que você quer? Você não quer mudar? Vai ficar dormindo? Né? E eu vinha sozinho. E aí acabei me convertendo uma semana antes, né? Do nosso casamento. Nós quebramos tanta cabeça, né? Eu principalmente, que quando a gente resolveu voltar, a gente resolveu se casar, mas nós falamos, né, vamos colocar Deus no casamento. Só que o problema era encontrar Deus. E falando assim de um momento chave, né, que me trouxe, eu tive esse desejo, né, e de congregar, de conhecer. Eu aluguei o Alex muito, né, para me tirar dúvidas, para me instruir. E o que me impactou, né, sobre estudos, né, eu gosto muito de frisar, né, aliás, eu sempre insisto, né, estude a Bíblia. E nós tínhamos um núcleo do Ebenezer aqui, eu fiz teologia, me ajudou muito, né, me trouxe convicção. Eu gosto de dizer que eu não tenho só fé. A fé, ou melhor, a convicção você apresenta provas e provas, né?
E as coisas de Cristo você consegue, se você se aprofundar, você vê provas, né? Evidências. E aí eu gosto de dizer que eu tenho hoje convicção da minha fé. Então, o ensino foi muito importante, o Ebenezer foi muito importante, né? Para trazer essa profundidade e conhecer um pouco mais da palavra do Senhor. E assim como a igreja me ajudou, né, a superar desafios, né? Como eu disse, nós tivemos várias dificuldades no casamento, e porque era o marido meio no mundo, meio na igreja, né? Mas as reuniões congregacionais, os estudos, né, foram muito importantes, principalmente as reuniões sobre casamento, né, as reuniões de casais, nos trouxe aí uma base muito forte, né, sobre a importância do casamento, e com certeza isso ajudou muito mesmo. Sobre a minha relação, né, com a Irmandade, o que enriqueceu a minha vida? Eu me recordo quando eu ia conversar com os meus amigos, que eu dizia amigos, né, do mundo, as nossas conversas eram todas improdutivas, né, jogadas fora, né? E hoje, quando eu me relaciono com os irmãos, sempre está envolvido, sempre tem que comer, né, é gostoso comer, mas sempre está envolvida a palavra de Deus, né? Então isso é maravilhoso, porque antes as minhas conversas não tinham propósito nenhum, né? Não trazia produtividade, né, perspectiva, e hoje cada momento que eu tenho com os irmãos, eu consigo extrair algo para a minha vida, e isso com certeza acaba enriquecendo mais ainda, né, trazendo uma finalidade e propósito para a minha vida, né. Como que a igreja me ajudou, né, em relação a dons, né, em relação a talentos? Eu lembro que desde a minha conversão, eu ficava colado no Alex, aí nós tínhamos curso de teologia aqui, eu vinha nos cursos, eu ajudava nas tarefas simples, mas também sempre atento aos ensinos, cheguei a fazer curso 3, 4 vezes, o mesmo curso. Eu costumo dizer que até hoje eu ainda tenho muita dúvida, mas ele sempre me incentivou a isso, né? Eu lembro, inclusive, que ele falou mais ou menos assim, né? Faça a diferença na sua vida. Sirva ao Senhor. Pessoas podem criticar você por você ser novo, mas não se importe. A igreja é do Senhor. E eu lembro que menos de 6 meses eu tomei coragem para subir aqui e começar a fazer os avisos, né, da família. Eu me lembro de um irmão, e eu dou glória a Deus por isso, que depois ele falou assim, isso é bom, eu gosto de falar isso porque isso me encoraja muito. Ele falou assim, eu era como você. A gente começa assim, mas depois a gente esfria. Eu lembro até hoje, 19 anos, eu lembro até hoje. Graças a Deus, glória a Deus por isso, na mesma intensidade. E aí, sempre vendo ele fazer isso, né? E eu queria fazer também. Eu achava bonito, eu achava louvável ao Senhor. Acho, né? Creio, certamente. E aí eu comecei os avisos da família, depois a gente foi progredindo, né? E como que a congregação impulsionou isso, né? Fez com que eu tivesse essa oportunidade, né? Então, eu tive essa oportunidade com o Alex, eu lembro que, eu estou dizendo isso assim, eu fico até sem jeito de falar, mas hoje foi falado também, acho que eu mesmo coloquei uma mensagem, né?
E o apóstolo Paulo pede para serem imitadores dele, né? E eu gosto disso, só que com cuidado, claro, para a gente não se exaltar. Eu queria imitar o Alex. E aí, com todos esses ensinos, né, chegou um momento que o Alex saiu, aí outros irmãos me encorajaram a fazer mais para o Senhor. Inclusive, eu tinha desejo de pregar, né? Todo mundo tem desejo de pregar, né? Eu tinha desejo de pregar e eu vivia tremendo ali em cima, mas eu queria fazer. E um dia, eu lembro que a gente estava na casa do Alex, e aí acho que eu comentei alguma coisa, estudando lá e tal, eu falei, quero ser igual a você. E aí eu lembro que em 2016, nós começamos um trabalho lá no Ouro Verde, 2016, início de 2017, e aí começamos a Escola da Bíblia, e aí eu tive a coragem de começar os cursos, né? E eu lembro, inclusive, depois os irmãos postaram no Facebook, e uma das mensagens estava lá, era da Solange. E ela falou assim, Marino, você lembra que você falou que queria imitar o Alex? Conseguiu. E isso me motivou, né? Mais ainda. E assim, a ideia de colocar servir nos dons, né, é nesse sentido, quando eu fiz essa pergunta, né, é de falar o que me incentivou a fazer esses dons. É vendo pessoas fazer, crendo que estão agradando ao Senhor, e eu resolvi, então, desenvolver meus dons, né. E qual que é o impacto disso na minha vida diária, né? Como que a congregação me influencia? Eu comentei, então, eu era totalmente responsável, né? E não, eu falo do Alex, mas tem vários irmãos com quem eu já conversei, com quem eu converso até hoje, né, que me trazem esses incentivos, né? Me influenciam nas minhas decisões, em ações. E depois que eu comecei a focar Cristo, as minhas decisões, meus pensamentos mundanos, né, as atitudes que eu tinha, elas mudaram, porque agora eu começo por mais, claro, difícil que seja, né, sempre tropeçando, caindo, mas levantando, eu foco no Senhor e isso tem me ajudado muito, tem me ajudado a crescer, tem me dado a maturidade e, consequentemente, minhas decisões hoje são totalmente diferentes. E as minhas ações eu procuro fazer da melhor maneira, mais correta possível. De que forma a congregação ajuda a manter a minha vida espiritual saudável? O relacionamento com os irmãos, sem dúvida. O relacionamento com os irmãos, eu diria que eu nem tenho mais amigos do mundo. Aqueles que eu dizia que eram amigos já não são mais. Os amigos que eu tenho é da igreja. E esse relacionamento, ele me ajuda muito, né? E também, né, o que me ajuda, nós temos um trabalho lá no DIC, que eu sou um dos que está à frente, e esse compromisso com o Senhor, eu até costumo dizer que quem tem, infelizmente é assim, né? Mas é uma visão que todo mundo tem, quem está à frente da igreja não pode pecar. Mas eu trago isso para mim porque é bom, porque aí eu vejo que eu não posso pecar mesmo, embora peco, erro, só o Senhor sabe das minhas dificuldades. Mas isso me ajuda a manter uma vida espiritual saudável. Claro, com as suas enfermidades, né? Mas sempre tratando em nome de Jesus. E aí, como que eu vejo, então, a importância da congregação na minha vida? Foi e é fundamental. Foi e é fundamental. Mesmo depois de convertidos, nós tivemos muitas dificuldades, eu e a Lili, sempre pedindo auxílio para irmãos mais maduros, né, na fé, em aconselhamentos. Tivemos apoio de irmãos maduros para isso. Hoje a Rebeca, nós procuramos dar exemplo para ela, né? A gente vem aqui de manhã, vai no DIC à noite, porque é aqui que ela tem o relacionamento dela com as crianças, e a gente quer que ela tenha esse berço, né? Que mantenha, né, esse lar puro, né, vamos dizer assim, espiritual. E então, com certeza,
A congregação tem uma importância muito grande na nossa família. E finalizando, né, que convite que eu deixo, né, para todos, né, que estão me ouvindo, né? Que mensagem eu deixaria? Faça valer a pena. Eu gosto muito de Romanos 12, né? O apóstolo Paulo, ele roga aos irmãos que apresentem o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional. Racional tem a ver com razão, pensamento. Analisar o que Cristo fez e eu analisar como eu posso retribuir isso. Por mais que a gente nunca vá retribuir. Mas eu acho mais interessante ainda, porque o apóstolo Paulo, eu creio que ele podia mandar, né? Em todas as cartas dele, inclusive para Filemão, eu esqueci o dono de Filemão, não, Filemão, mas ele fala para Filemão, eu podia mandar em você, mas eu vou pedir. E o apóstolo Paulo, quando ele pede aos romanos, eu entendo que ele está falando assim, olha, as coisas de Deus não são forçadas, então não tem que mandar. Deus quer pedir. Se você tiver coração bom, você faz. Se tiver coração voltado, você faz. Então, o convite que eu deixo para você é, faça valer a pena. Analise a razão pelo qual Jesus morreu por você. E como você pode se conectar com Cristo, né? Você decidir um compromisso com a igreja, né? Se envolver, ter uma vida ativa na igreja, congregacional, familiar, individual. Isso é importante. Eu tenho meus momentos pessoais com o Senhor. E praticamente todas as noites, e aí novamente, né? Eu estou falando no sentido de incentivar, né? Praticamente todas as noites, depois que a Lili coloca as crianças para dormir, né? Por volta de 10 horas, a Lili e a Rebeca vão dormir, eu vou para o escritório, eu vou estudar, eu vou preparar, reler ou preparar alguma mensagem, alguma lição para o curso de teologia ou pregação. E aí eu fico 1h30, 2 lá, e eu vou me aprofundando e eu creio, sem dúvida alguma, que isso tem me ajudado muito, muito, muito. Então, faça valer a pena. Você vai crescer, você vai continuar pecando, mas o Senhor vai continuar te abençoando. Amém? Bom, meus irmãos, eu não sou tão velho como muitos aqui, eu sou praticamente novo no meio da congregação. Talvez o meu cabelo branco denuncie alguma coisa, mas são luzes. Bom, no princípio de tudo, eu adorava ao Senhor em denominações, e eu gostava disso. Mas algo me incomodava muito, porque lá eu era um dizimista fiel, ofertante fiel, e quando eles precisavam fazer manutenção das igrejas ou do prédio onde eu congregava, eles pediam ofertas. E quando tinha alguma festividade, eles pediam ofertas. Isso me incomodava. Eu pensava comigo, né? Se todo mundo oferta, se todo mundo dizima, por que pede mais oferta ainda? Isso me incomodava muito, e eu falei para a Luísa, vamos procurar uma congregação onde eles sossegam somente com dízimo e oferta e não precisa se preocupar mais com isso. Mas, por outro lado, estava muito tranquilo, porque eles ofereciam algo que eu gostava, né? Ofereciam revelações, eles ofereciam, sempre falava para mim assim, olha, você está assim porque tem alguém lutando contra você, tem alguém fazendo algum trabalho contra você. Eu era sempre o coitadinho da história. Isso era muito bom. Quando eu fui uma vez, estava lá uma placona,
cartomante, eu entrei lá, a mulher olhou para mim e saiu correndo. Isso me deixou espantado. Falou, olha, estão fazendo um trabalho forte contra você. Você vai precisar contra-atacar. E vocês imaginam, né? Todo trabalho tem um custo. Você precisa pagar para isso. Pois é. E eu fui aí uma única vez, né? Não gostei muito também, mas eu gostava muito do lado místico da coisa. Não conhecia o Evangelho ainda, mas gostava dessas coisas. E aí a Luísa, ela recebeu um convite para fazer o curso, né, de Teologia Básica no Guanabara. E eu falei para ela assim, como o Felipe falou, né? Pode sair alguma coisa boa de um curso gratuito? E não fui. Não fui. Mas aí ela foi. Ela falou assim, olha, como o Marino disse, lá estuda a Bíblia, é bacana, vamos lá. E lá nós fomos também. E realmente, o que eu mais gostei é, você não precisa dizimar. Glória a Deus por isso. Só que não era o meu querer, amados. Não era o meu querer. Eu não vou dizimar porque eu queria não dizimar, mas porque era lei, é mandamento. Mandamento do Novo Testamento é somente para os judeus. E além de eu fazer o que eu não gostava, eu pecava. Imagina? Eu era preso por isso. Então, fiz o curso lá, todo o curso de teologia básica, que era 2 vezes por ano, eu acompanhava. Fizemos ajudamos, né? Uns 8, 9 cursos lá. Até que Deus moveu as águas e eu vim para cá. Nós não sabemos o futuro, Deus sabe. E aqui, vindo aqui com os irmãos, graças ao Senhor, eu fui muito bem recebido. A liderança me acatou, me aceitou, fui bem recebido e pude colocar em prática tudo aquilo que eu aprendia. Por que isso é importante, né? Porque, por exemplo, a fé sem obras, ela é morta. E como explicar isso? Imagina, você é empregado numa firma. Você é pago para trabalhar. E você fica bastante contente. Você vai fielmente na firma que você trabalha. E só pica o cartão e não trabalha, você tem fé que o seu pagamento vai chegar no fim do mês. E você não produz, vai chegar no fim do mês. E seu pagamento não vai estar lá. É mais ou menos assim que eu penso em relação a Deus. Eu posso entender que Deus é meu Salvador, eu posso ter fé que eu vou ser salvo. E nós sabemos que a fé sem obras, ela é morta. Aprendemos muito aqui com isso. A congregação me ajudou a superar desafios. E qual é a melhor maneira de você incentivar o irmão a superar desafios? Eu vim da roça. E lá na roça, quando alguém falava assim, eu não sei nadar, o que é que eles faziam? Jogava na água. Desafio. Vai aprender na prática. E como o Marino também testemunhou aqui, ele tinha um desejo, e o irmão o aplaudiu. Verdade. A gente tem que prestigiar quem quer ir além. A congregação tem que ajudar. E a congregação ajuda. Só que ela não insiste para que você faça isso, porque você vai acabar sendo um chato. E até capaz que você deixe de vir aqui porque os irmãos peguem no pé.
Então, muitas vezes você pode pensar assim: puxa vida, ninguém me chama para isso ou por aquilo. Se coloque à disposição, fale para os irmãos que cuidam da ordem do culto: olha, eu estou disponível, eu também quero fazer. Eu quero, de alguma forma, ser produtivo. A congregação te dá oportunidades. Ela te dá oportunidades toda terça-feira para servir aqui, entoar cânticos e louvores ao Senhor. A congregação te dá oportunidades para você orar por agradecimento, orar por pedidos de oração. Ela te dá oportunidade para você trazer uma palavra. E como isso tem impactado a minha vida. João disse: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Então, qual é a melhor forma de mostrarmos a Deus que nós o amamos? Fazendo aquilo que Ele nos mandou. E que foi que Ele nos mandou? Está lá em Marcos 16, versículo 15 e 16, Mateus 28, versículo 19 e 20. Vão pelo mundo todo, preguem o Evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Quem crer e for batizado. E depois da pessoa batizado, é necessário o quê? Escola para novos convertidos. Temos mais esta oportunidade para vocês que não querem vir à escola dominical ou não querem participar de estudos. Não, eu já tenho conhecimento suficiente. Então venha, nos ajude com a escola dominical, com a escola para as crianças. Tem muitas oportunidades que a congregação te oferece. Há um lugar para todos nós aqui. Basta querer, basta dizer: eis-me aqui. Então, o que eu gostaria de deixar para vocês? No mundo, como o Marino também disse, há muitas congregações. Há congregações para todos os gostos. Mas fique com a igreja, com a congregação, que satisfaça o gosto de Deus. Ou seja, procure seguir a Bíblia. Mas como vou fazer isso? Como eu já disse, há vários estudos aqui. Se por acaso alguém não conhece ou não sabe, pergunte a mim. Pergunte ao Marino, que ele também falou, ou ao nosso irmão Gutenberg, que ele também vai falar. Pergunte-nos. Ao Fábio, pergunte a qualquer um de nós. E lhe informaremos. Convido a todos a serem participantes dos cultos, e que bom que vocês já são. Das aulas dominicais, que bom que vocês estão aqui. Dos ensinos durante a semana. Somente conhecendo Deus e seu Filho Jesus, e somente faremos isso estudando a Bíblia. Não tem outra maneira. Se você conhecer só de ouvir falar, nós teremos que fazer o que nos dizem. E se vai estar de acordo com a Bíblia ou não, não saberemos, a não ser que sejamos confrontados com a realidade. Somente, amados, fazendo o que a Bíblia diz, poderemos agradar a Deus. Somente estudando a palavra do Senhor, saberemos que o Antigo Testamento, tudo que está no Pentateuco. Para quem não sabe o que é Pentateuco, são os 5 primeiros livros da Bíblia. Mas eu creio que todos sabem. Todas as leis que estão ali, inclusive o dízimo, não é para ser seguido. E uma coisa importante: os 10 mandamentos foram
transformado em dois. Ame a Deus sobre todas as coisas. Ame a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a ti mesmo. Eu disse, esse é o resumo do velho mandamento. Então é um resumo que não é para nós seguirmos. Porque se formos amarmos ao próximo como a nós mesmos, e esse mandamento foi dado para os judeus iríamos amar? De jeito nenhum. O judeu, eles só ficariam entre eles. Ame ao próximo como a ti mesmo é velho mandamento, não é para ser seguido. Então, qual mandamento nós vamos seguir? O mandamento do Novo Testamento. E qual mandamento é este? Ame ao teu próximo como eu vos amei, diz Jesus. E como vou amar meu próximo como Jesus nos amou? Dando a vida por ele. E uma das maneiras de dar a vida pela outra pessoa, você pode ver lá onde se doa sangue. Doe sangue, doe vida. Olha que coisa. E tem muita gente que fala que nós não podemos doar sangue porque é vida, e vida quem dá é somente Deus. Falta conhecimento bíblico. E temos que estudar a Bíblia, amados. Senão seremos enganados, engodados, ou quando alguém vier nos falar algo não bíblico, não saberemos como responder de acordo com o que a Bíblia diz. Fica o meu convite. Esta congregação precisa da sua ajuda. Cada ajuda aqui é muito importante. Você é muito importante. Talvez você não se valorize, mas Jesus morreu por você. Então venha. Vamos fazer a obra do Senhor. Vamos dar o nosso sangue para que a obra cresça. É isso que Jesus veio e fez por cada um de nós. Tudo que tinha que ser feito da parte de Deus já foi feito. Agora, para a nossa salvação e a salvação daqueles que estão perdidos, depende de nós. Então fica este convite. Vamos participar mais desta congregação, dos irmãos que se reúnem aqui no São Bernardo. Muito obrigado. Obrigado, Walter. Obrigado, Marino. Deu para perceber quem é os professores de Benesse, né? Você pede para o irmão testemunhar, ele dá aula de Pentateuco. Tô brincando, Walter. Deu para perceber também que o tempo, né, não nos ajudou, né? Então, o Gutenberg e os outros irmãos que eu convidei vão ficar para o domingo que vem, né? Deus abençoe a todos. Vou fazer uma oração. Reforço, né? A gente continua ainda com os testemunhos falando neste mês sobre a história da congregação aqui, tá bom? Santo Deus e amado Pai, damos graças a Ti porque o Senhor nos dá o privilégio de servirmos ao Senhor e servirmos a Tua igreja, Pai. Obrigado por esse privilégio, obrigado porque sabemos que a gente só pode estar aqui nesse local agora adorando a Ti, porque o Senhor um dia decidiu tomar o primeiro passo entregando o Seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós. Nos ajude, ó Deus, a compreender a profundidade desse ato que o Senhor fez, nos amando, nos perdoando, nos aceitando, para que a gente possa mudar o nosso coração, como o exemplo de tantos irmãos aqui, o Marino, o Walter, que nos falaram hoje, nos trazendo as suas histórias. Que o Senhor ajude, ó Pai, que a história de cada irmão aqui também possa ser escrita no Teu livro, para que um dia todos nós juntos possamos adorar a Ti face a face. Nos abençoe agora, nos despedindo em paz, Senhor. No nome santo de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, irmãos. Boa semana.
Você, mano. Aperta o vermelho.